Olá a todos, o estudo de hoje vai para a elevação da alma de todos aqueles que foram brutalmente assassinados pela associação terrorista do Hamas, pela cura dos feridos e pelo retorno de todos os sequestrados. Eu pretendo fazer, só focando nisso agora porque essa madrugada, são aproximadamente 5 da manhã agora, e essa madrugada eu acordei com uma vontade de criar uma espécie de um jornal, né, já que eu estudei jornalismo também na minha faculdade, para poder trazer informações sobre o que aconteceu. Não hoje, não agora, tá? Só para avisar que a gente vai fazer isso também. E provavelmente a gente vai divulgar isso no nosso grupo de WhatsApp para ter uma visão jornalística, né, mais isenta, mas também com um olhar, né, mais dentro da geopolítica judaica. Eu acho que isso também é importante, נכון? Então vamos lá. Parashat Pekudei. A Parashat dessa semana é a 23ª porção semanal da Torá lida anualmente por todos os Yehudim. Parashat Pekudei, Êxodos, Shemot 38. A Parashat começa no versículo 21 de Êxodo 38 e começa assim: essas são as contas dos tabernáculos, do tabernáculo do testemunho, que foram enumeradas por ordem de Moshe Rabbeinu. Ela pekudei hamishkan, mishkan ha'edut, asher el pi Moshe avodat Elokim. Então, avodat haleviim beyad Aitamar ben Aharon ha-Cohen. E assim a gente começa. Para o serviço dos levitas, por intermédio de Itamar ben Aharon, o filho de Aharon ha-Cohen, o sacerdote. E aqui a gente vai começar com essa parte. E Betzalel ben Uri, filho de Hur, da tribo de Eudá, fez tudo o que Hashem ordenou a Moshe. E com ele estava Aholiab, filho de Ahissimach, da tribo de Dan, mestre e artista, e bordador em tecido de lã azul celeste, em púrpura e carmesim, e também em linho, todo o ouro que foi gasto para a obra, em toda a obra da santidade, sendo ouro da oferta 29 talentos e 730 ciclos. Em ciclo da santidade, a prata dos adornos da congregação, 100 talentos e 1.775 ciclos. Em ciclo da santidade, 26, beca por cabeça. Isso é a metade do ciclo, em ciclo de santidade, de todos aqueles que eram arrolados da idade de 20 anos para cima, que foram 603.550. Empregam-se 100 talentos de prata para fundir as bases da santidade. Bases da divisória, 100 bases para 100 talentos, 1 talento para cada base. E 2.770 ciclos fez capitéis para as colunas, e cobriu as cabeceiras e as cercou. E o cobre da oferta era 700 talentos e 2.700 ciclos, e fez com que as bases da entrada da tenda da reunião e do altar de cobre e das grelhas de cobre, todos os utensílios do altar, as bases do pátio ao redor e as bases da entrada do pátio, todas as estacas do tabernáculo e todas as estacas do pátio
ao redor. Eu quero focar aqui primeiramente no começo do Pasuk. Ela pekudeh ha-mishkan. Mishkan ha-edut. Aqui, a primeira coisa que aparece sempre, tá? Em todos os textos judaicos, não só os textos da Torá, mas do Tanakh e também os livros de rabinos, rabanim ou pessoas envolvidas em Yeshivá que aprendem e que mergulham no pensamento da Torá, é que a Torá ela segue um princípio antigo, que é até utilizado na época que eu fiz jornalismo, que é o que a gente chama no jornalismo de manchete, ou lead, se for uma linguagem mais comercial. O que é isso? No começo, antigamente, lá na década de, sei lá, entre a década de 20 e a década de 50 do século 20, os jornalistas, especialmente os comentaristas de futebol, davam uma introdução substancialmente longa, repetitiva, e que fazia uma introdução que fazia com que a pessoa ficasse imaginando qual seria a surpresa do assunto depois, em seguida. Depois, com tanta informação, com tanta competição de informação, o jornalismo simplificou, e até o futebol também, que já no jornal, por exemplo, quando começa o jornal, seja ele qual for, ele começa falando as principais notícias que vão ser faladas naquele bloco. Então ele começa a falar assim, por exemplo, a Rússia invade a Ucrânia, Rússia ameaça o Kremlin e também os membros da OTAN, caso venham a se envolver. E aí ele pega esse lead e depois eles vão falando, desenvolvendo o assunto. Na Torá é a mesma coisa. Quando fala que a porção semanal da Torá, o nome é Pekudeh, porque é uma palavra que é importante em destaque no começo. Significa que todo o texto ele vai ter peso nesse significado inicial. Eu sei que alguns já estão acostumados com essa temática, mas alguns não. Então, por isso que é importante reforçar. E alguns até dos autores, né, judaicos, eles são conhecidos pelo nome da sua obra, o que fica tão evidenciado naquilo que eles escreveram. Um dos exemplos, a gente pode colocar o Chuvot, né? O Chuvot, né? Ibn Pekuda quase não é conhecido, é mais conhecido o Chuvot, que é o Chuvot Alevavot, né? Os deveres do coração. Então a gente chama mais o Chuvot. A gente tem, por exemplo, o Chafetz Chaim, né? Que o nome dele não é Chafetz Chaim, é Israel. Então por que a gente chama o Rav Israel de Chafetz Chaim? Porque é a obra principal e é uma das primeiras coisas que são faladas no livro dele, o Chafetz Chaim. Então, a obra daquele autor também ele acaba virando parte do nome do autor, de tão importante que é o começo da sua obra, onde ele vai dizer toda a raiz do assunto que ele vai falar. Isso é parte da cultura judaica. Ir direto ao ponto, falar o que é preciso de começo, é super importante para quem é do povo judeu, ou para quem quer entender um pouco mais da Bíblia judaica. Isso é importante dentro da cultura judaica para a gente entender. Então, o começo aqui ele fala Ala pekudeh ha-mishkan, mishkan ha-edut. Então, a gente está falando o seguinte, a primeira coisa aqui de importante eles estão... Essa aqui é as contas do Mishkan. Então, se você quer entender... Tá? Cada detalhe do que Deus está entregando, você tem que entender o porquê que ele está trazendo isso aqui. Isso aqui está contando, ele está sendo minucioso sobre o que realmente é importante no Mishkan. E aí ele começa dizendo que é importante, que não é só o Mishkan. A Torá ela não é redundante, gente. A Torá ela só vai dizer coisas extremamente importantes. Então ele começa aqui falando o seguinte, eu peco de Mishkan, não, ha-mishkan, do Mishkan, e depois fala Mishkan ha-edut. Por que está repetindo Mishkan, Mishkan? Por que aqui está trazendo uma redundância? Se a Torá ela é especial, ela tem pouquíssimo espaço, né, e pouquíssimo matéria-prima para repetir palavras. Então existe um significado aqui por trás dessas contas do Mishkan. Isso aqui mostra uma coisa muito importante. O segundo Mishkan, ele vem para reforçar. Primeiro está falando o seguinte, o Mishkan. Está dizendo que as contas desse aqui que é especial. E
O segundo, ele vem falar, em primeiro lugar, o primeiro também ele vem falar sobre a revelação celestial. O Rashi, ele traz isso, dizendo que isso daqui é algo que foi referenciado lá em cima, e para a gente verificar isso aqui, muito especialmente aqui embaixo, não é só material, é algo espiritual. Então, há coisas espirituais aqui para a gente entender. E aí o segundo fala Mishkan Ha'edut. Então é importante dizer que isso aqui é um lugar para testemunhar, para mostrar algo para que as pessoas testemunhem. Então, aqui a gente está falando de algo que tem que ser visto. Importante é que quando a gente faz tzedakah, tem coisas que a gente tem que realmente esconder. Tem coisas que a gente precisa não revelar. Mas tem coisas que são para testemunho. O Mishkan, ele é parte de Maaser Tzedakah. Ele é parte da doação do povo. E algo que foi mostrado aqui dentro dessas parashot da Torá é justamente esse coração doador, não pensando na própria casa, mas pensando em algo que é feito para Hashem. E esse é o grande testemunho. O testemunho não só... Aqui a gente tem, na verdade, vários testemunhos aqui sendo revelados. As contas aqui que a gente tem que fazer é contas de testemunho do serviço do levita. Tá? Aqui fala Avodat Habnei Levi. Então, aqui a gente está mostrando que existe algo que não são só as contas matemáticas do que está sendo feito, mas sim o coração doador do povo e também do serviço dos Leviim para com Hashem. E olha só, ele não está limitado somente à doação monetária. Está relacionado à profissão. A gente vê aqui Itamar, a gente está vendo Betzalel, a gente está vendo aqui uma referência a Uri, a Hur. A gente tem aqui uma referência também com Eholiab, que a gente ainda vai aparecer ainda aqui dentro da Parashat. Mas olha só, aqui a gente está falando de mestres, artistas, bordadores. A gente está falando aqui de pessoas que estavam servindo a Deus, sim, mas também estavam servindo a comunidade. Estamos falando aqui de um centro comunitário, onde, através desse centro comunitário, nas parashot anteriores, Hashem está falando o seguinte: eu vou estar dentro de vocês, através desse serviço do Mishkan. O Mishkan, ele é um serviço contínuo, ele não é só uma construção, ele é um serviço móvel e contínuo, que remonta não só o que foi dado no passado, tá? Agora a gente está olhando para o presente agora, para o serviço que é feito. Mas a ideia aqui é que não só ele remonta a doação, mas também um serviço contínuo e uma doação contínua, ou seja, uma vivência. A vida judaica não é uma construção, como eu sempre venho falando aqui para vocês. Isso é muito nítido quando a gente está falando do Mishkan. Não é um lugar para se ir, mas é, de fato, uma reunião para que possa ter um foco e um testemunho no que é feito. Muitas doações a gente não fala, não revela, mas eu aprendi com o Rabino certa vez, o Rabino Benjamin. O Rabino Benjamin, ele falava o seguinte: tzedakah, os seus filhos têm que saber que você faz. A sua família, se não te gerar problemas quanto maaser, né? Quanto a tua separação por conta, né? Você tem que, a sua família tem que saber que você faz. Pode ser que algumas pessoas escolham, dependendo da orientação rabínica, tem rabino que aconselha não revelar o quanto né, para a esposa, mas em geral sim se revela, né? É uma obrigação revelar para a esposa. E não só isso, mas você saber, fazer com que seus filhos saibam que você está fazendo algo importante. Filho, eu estou indo ajudar uma família pobre, eu estou indo visitar uma pessoa doente, eu estou indo visitar uma pessoa que está presa, um judeu preso.
sim, meu filho, eu estou fazendo isso para servir a Deus. Eu estou dando um valor para poder servir a Deus. Eu estou doando para a instituição que faz visita a judeus presos. Eu estou doando para a instituição de caridade que vai ajudar pessoas mais pobres que estão precisando de remédio, que estão precisando de uma doença, estão precisando de alguma coisa, para reerguer empresas, por exemplo. Sim, eu estou fazendo isso em prol do nosso povo. Isso, seu filho tem que saber que isso é importante, sua filha saber que isso é importante, porque isso molda o caráter e molda quem eles são para o futuro. Não tenham medo de valorizar alguém que casou com um judeu, alguém que casou com uma judia. Não se segurem em falar sobre isso. A gente conversou com uma pessoa um tempo atrás sobre casamentos mistos, né? Isso é uma das aulas lá do curso também de Bar Mitzvah e Bat Mitzvah, também é parte do curso também de introdutório a Teshuvah, né? Judaísmo em conversão, e que a gente fala sobre isso. A Torá, quem estuda a Parashat semanal, ele fica meses ouvindo que Yaakov Avinu foi casar-se com alguém da sua família, que Avraham Avinu foi casar com alguém da sua família, que o próprio Esav Arachá, por conta do pai dele, foi procurar alguém da família. Então, assim, isso é algo extremamente importante, é parte crucial de uma família saudável. Encontrar pessoas que tenham boas midot, de pessoas relacionadas. A gente estava falando ontem lá no meu trabalho que a gente não casa só com a pessoa, a gente casa com a família, e o relacionamento dá mais certo quando a gente casa também com uma boa família, porque toda uma família tem uma estrutura boa. Não é interessante que você case com uma pessoa com um lar destruído. Se acontecer, às vezes pode ser que Deus ajude, mas é muito mais complicado, muito mais difícil. E é importante a gente entender também que todas aquelas midot vão ser entregues para os filhos da pessoa também. Um dia a gente vai falar um pouco mais sobre midot. Não é o foco aqui, que tem outras histórias aqui do Rambam, por exemplo, mas não vamos desviar também do nosso assunto aqui. Então, aqui a gente está falando o seguinte: faça as contas. E o esforço conta. Não é só a quantidade que conta, mas conta também a arte, a música, o serviço. Não é só a doação de que você faz algo por alguém em dinheiro. Então, só em termos de educação mesmo, eu vou trazer uma informação aqui, que além do dinheiro, a nossa família também tem feito também doações de serviço pro bono. Então a gente montou um serviço mostrando tudo aquilo que a gente faz, né, de marketing, por exemplo, pro bono, para pessoas em geral, não só judeus como não judeus também. Então talvez tenha um serviço, tenha algo que você saiba fazer, que você pode doar para a comunidade, especialmente para a comunidade, mas também para outras pessoas também. E isso a gente tem feito também porque a gente percebe que muitas pessoas no Brasil foram educadas para querer pouco, para não pensar numa estrutura familiar, financeira. E muitas vezes, quando o judeu está se juntando, está se conectando com a Torá, ele acaba sendo um peso para a comunidade tem que sustentar essa pessoa. Isso não é positivo, não é bom para o zerut da própria pessoa, não é bom para a educação dos seus filhos. Então, a gente acaba ajudando a pessoa a se reerguer educacionalmente em relação à educação financeira, à educação laica, à educação judaica. Não é possível que um judeu não saiba ler hebraico, que não saiba ler português bem, que não saiba questões básicas de economia doméstica. Então essas coisas são importantes. Como é que você vai viver uma vida espiritual nesse mundo se a Torá ela tem designações da terra, de leis falando sobre julgamento de causas, está falando sobre documento, está falando sobre legislação, sobre trabalho. Então a gente tem que aprender de tudo, não desconectar a parte material da parte espiritual. Isso é extremamente importante. E aí, para a gente encerrar o comentário dessa semana da Parashat, a gente está falando aqui já no versículo 27 fala o seguinte:
empregaram-se 100 talentos de prata para fundir as bases da santidade, as bases das divisórias, 100 bases para 100 talentos, 1 talento para cada base, e 2.770 ciclos. Fez capitéis para cobrir as colunas e cobrir as suas cabeceiras, o cercou. Aqui a gente está falando de algo que separa as bases do pátio ao redor. Isso nos ensina coisas importantes, que cada área da nossa vida, bem como cada área, já que a gente está focando aqui na área comunal, né, de cada parte tem o seu lugar. A gente não pode misturar as coisas e ensinar aos nossos filhos que tudo é igual. Só para ensinar uma coisa, os nossos filhos aqui em casa são extremamente elogiados quando a gente vai para algum lugar. Só que a gente tem uma referência muito maior. A gente, às vezes, tem que diminuir a exigência. Eu falo mais com a minha esposa e falo o seguinte: não seja tão exigente com eles. Nossos filhos são especiais. E eu digo isso para eles. Vocês são educados, vocês são especiais, vocês são crianças incríveis, vocês são crianças estudiosas. Não só porque eu acredito nisso, mas porque cada vez que eles ouvem um incentivo positivo, eles veem o quanto eles são positivos. Essa parte da Parashat, ela nos ensina na prática o seguinte: saiba diferenciar. Saiba diferenciar. E eu falo para eles assim, e eles têm uma noção. Eu lembro que em um vídeo passado, faz um ano atrás, cerca de 1 ano e meio atrás, eu levei eles na Quinta da Boa Vista. E eu lembro com nitidez daquele domingo que a gente estava pedalando no velocípede que tem lá, né, na Quinta da Boa Vista, aqui no Rio de Janeiro. E o meu filho disse espontaneamente: pai, eu vou casar com uma moça judia. Ele disse isso, eu não impus, eu não falei nada para ele. Ele disse. E a minha filha vai casar assim: eu quero casar com homem judeu, religioso. O que significa isso? A gente não impõe isso para os nossos filhos, mas a gente nunca incentivou o contrário. A gente nunca disse: se eles gostarem de alguém que é não judeu, não existe essa opção pra gente. A gente nunca deu essa opção, mas também a gente nunca impôs. A gente fala o quanto que o nosso povo, cada vez que estuda a Torá, se torna uma pessoa especial. Eles vêm à casa de um lar que eles estão aqui. O meu filho está aqui nesse mundo há 6 anos e minha filha está aqui nesse mundo há 8 anos. Só que eu e minha esposa estamos casados há 17 anos. Temos 20 anos cozinhando esse relacionamento. 1 ano e meio conversando, 1 ano e meio decididos vamos casar e 17 anos casados. Tudo começou com uma conversa dos moldes judaicos. A gente conversou, sentamos e conversamos. Éramos amigos, sentamos e conversamos. E aí, vamos pensar? E isso nos moldes judaicos. Eu conheci a família dela, ela conheceu a minha família e casamos as famílias. É lógico que nem tudo é perfeito, mas quando você ensina aos seus filhos que existe separação nesse mundo, o Kodesh HaKodashim é uma coisa, o altar é uma coisa, o Chol HaMoed é uma coisa, o pátio ao redor é para algum tipo de pessoa. E falar: existem pessoas especiais nesse mundo, existem o não-judeu, existe o judeu, existe o Kohen, e existe o Levi e existe o Kohen. A gente tem que ensinar que sim, não é tudo igual às pessoas. Eu não sou igual a um tzadik gamor. Eu ensino para meus filhos: existem pessoas nesse mundo, existem 32 pessoas nesse mundo que são a base desse mundo não ser destruído, que são tzadikim, que respiram o tempo todo o Torah, o mitzvot. Existem pessoas extremamente sagradas nesse mundo. Existem pessoas que são estudiosos da Torá, existem pessoas que são stam, e não tem problema disso. Existem pessoas diferentes nesse mundo. E não importa de eu não ser o tzadik do tzadik, não importa de eu ser um grande tzadik dessa geração. Importa é que existem pessoas diferentes e eu quero ser o melhor que eu puder. E você tem que dizer para os seus filhos: existem tzadikim, existem pessoas extremamente sagradas nesse mundo. Existem pessoas que não estão ligadas a Deus como outras pessoas. Dizer que toda criatura de Deus, todo ser humano, todo filho de Deus é igual, é uma coisa que você está fazendo errado. Por quê? Se o teu filho olha um tzadik
Se vocês olham um tzadik e falam, não, todo mundo é igual ao Filho de Deus, aquela pessoa que está matando, roubando, cheirando, aquela pessoa que faz 200 bilhões de tatuagens na cara, que se droga, ou uma pessoa que vive a vida e seguindo seus instintos naturais, essa pessoa é igual a uma outra, tá errado. A gente tem que dizer exatamente que existem pessoas diferentes. E essas pessoas diferentes é que colocam uma escala, e a própria Torá fala que, olha, separação comunitária aqui, ó. Existe espaço para cada tipo de pessoa. Isso é santidade das santidades. Isso é Kodesh HaKodashim. Isso é entender que existem pessoas que se dedicam mais do que outras. E é normal isso acontecer. E se você quiser ser uma dessas pessoas ainda mais especiais, você se dedica a Deus. Nahon? Gente, a gente sempre vai extrair, especialmente de tudo que a gente for estudar, seja o Perkei Avot, ética dos pais, seja a parte da Torá, o mitzvot, seja a parte das halachot, eu não vou ficar trazendo algo extremamente místico, com Kabbalat Torá, com Gematria, já fiz isso. Hoje a minha missão é moldar uma sociedade judaica. É moldar as pessoas para entender o que a cultura da Torá vem trazer para nós como cultura. As bases do mundo ocidental estão com problemas sérios e nós precisamos moldar a sociedade e trazer uma visão do que a Torá traz para a gente. Essa coisa de centro comunitário, de união comunitária, de pensar no outro, de se adequar ao outro, é algo que a Torá traz para a gente e que nem sempre é visto nitidamente por pessoas que querem seguir a Deus. Isso que a gente está trazendo nessa semana. Essa é a mensagem da Parashat Pekudei na primeira aliá. Terminando a leitura da primeira aliá, a primeira aliá dessa porção semanal da Torá, ela termina no versículo 1 do capítulo 39 de Êxodo. A gente vai terminar lendo só essa partezinha. E do tecido azul celeste que foi entregue, da púrpura e do carmesim, fizeram as vestes do serviço para ministrar na santidade, e fizeram as vestes da santidade de Aharon, como ordenou Hashem a Moshe Rabbeinu. Nahon, Hazak Baruch, uma excelente semana, tem mais estudos ainda essa semana. Não se esqueçam de entrar no site Yaakov Ben Lev, tem outros estudos escritos que a gente está colocando lá também, e a gente também tem algumas referências lá para quem quer baixar todos os MP3 que está lá na pasta do site. Nahon, não se esqueçam que a nossa comunidade precisa de doações. Quem quiser fazer doações voluntárias para ajudar a medicamentos, tá, para idosos e também para o projeto de Tzedakah, para os 4 projetos de Tzedakah, entre em contato com a Thaís pelo WhatsApp, que ela vai te dar mais informações para receber as doações para a comunidade. Nahon, Hazak Baruch.